Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. São 6 horas e 36 minutos. Agora aqui na Rádio Bandeirantes nós vamos conversar com o Dr. Renato Piccolomini de Azevedo, que é advogado especialista em direito de família e sucessões, para a gente tratar das questões ligadas à pensão alimentícia, guarda compartilhada durante a pandemia do coronavírus. Doutor Renato, seja bem-vindo à Rádio Bandeirantes, uma boa noite. Boa noite, Pedro, boa noite aos ouvintes da Rádio Bandeirantes. Essa questão da pensão alimentícia tem sido muito trazida aqui por ouvintes da Rádio Bandeirantes, por aqueles que perderam renda por causa da pandemia do coronavírus e não têm condições de manter os pagamentos para os filhos durante o período em que tiveram essa redução na renda, seja de salário ou seja para os autônomos na renda que têm durante o mês. Queria saber do senhor como que a Justiça tem interpretado essa questão, o que tem sido avaliado, como que esses casos têm sido resolvidos. Perfeito, Pedro. Nós temos aí os dois lados dessa história, né? Tem tanto a pessoa que está aí na situação difícil, perdeu renda, perdeu emprego, que essa pessoa, a única forma dela conseguir melhorar o cenário dela em relação ao pagamento da pensão alimentícia é ajuizar uma ação revisional de alimentos, tá? Esse é o único meio aí que essa pessoa que paga a pensão alimentícia vai conseguir reduzir essa pensão que paga para o menor de idade. O que a Justiça tem feito é aliviado a forma de punir essa pessoa que não paga a pensão alimentícia. Então, desde aí de final de março, o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, concedeu uma ordem transformando aquelas prisões dos devedores de alimentos em prisão domiciliar. Via de regra, aí, a prisão ela é no regime fechado. Pela preocupação toda com a transmissão do coronavírus, essa prisão foi transformada em prisão domiciliar. Esse é um lado da história. Tem o lado também das pessoas que recebem. Porque quando a gente fala que a prisão do devedor de alimentos vai ser domiciliar, ele tem aí esse pagamento, do outro lado está o filho, né? O filho ou a filha menor de idade, que depende desse valor para receber, e nós temos esse mecanismo da prisão do devedor de alimentos como uma importante forma para esse filho conseguir receber. Quando a gente fala que essa pessoa vai para uma prisão domiciliar, que é praticamente o que quase todos nós estamos vivendo aqui já há quase 50 dias ou mais de 50 dias, a gente não tem uma forma coercitiva de prender essa pessoa que às vezes tem dinheiro e não paga por outros motivos, tá? Então, tem aí os dois lados dessa moeda. Mas para aquela pessoa que teve a redução do seu salário, daí sim ela precisa ajuizar uma ação revisional de alimentos, porque enquanto ela não consegue uma nova ordem judicial, aquele valor antigo vai ser devido. Doutor Renato, em relação ao momento para se discutir, né, o valor da pensão alimentícia, o momento de pandemia, ele pode ser usado para se discutir uma redução ou um aumento? O senhor trouxe um caso emblemático. Às vezes o pai não teve uma perda de renda, né? Mas a mãe que recebe a pensão para os filhos teve uma perda de renda e está precisando de mais recursos para o sustento da casa. É o momento para se discutir isso? A Justiça tem se posicionado de maneira rápida a respeito desses pedidos? Como que está essa situação sendo discutida no Judiciário? Tem sim, tá? Até fazendo um elogio aqui ao Tribunal de São Paulo, que tem funcionado de forma remota e tem funcionado muito bem. As decisões importantes têm saído bastante rápido. Teve alguns julgados, por exemplo, que consideraram para esse período, para um período temporário, uma pensão menor do que aquela que seria fixada ou que vai ser vigente para aquela família, para aquele caso específico. Sempre que a gente fala de direito de família, a gente fala sempre do caso específico, tem muitas particularidades aqui. Mas sim, quando um perde renda, o outro também pode perder renda. Então pode ser que a mãe que tem a guarda da filha, ela tenha perdido renda e o pai não. Pode ser então que tenha que ter um aumento temporário. A pensão alimentícia ela é sempre fixada com base nas possibilidades e na necessidade. Se aqui, possibilidade dos dois pais, tá? Dos dois genitores, se um deles teve uma diminuição de renda e as despesas continuaram iguais, essa pensão precisa reequilibrada. E como eu já falei, teve essa decisão que considerou um momento específico e temporário de pandemia.
Dr. Renato Piccolomini de Azevedo conversando conosco aqui ao vivo na Rádio Bandeirantes, em áudio e vídeo, para você que está acompanhando também pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. A questão da guarda compartilhada, sem sombra de dúvida, um dos maiores avanços da legislação brasileira no âmbito do direito civil. Nós temos hoje famílias que conseguiram estabelecer uma regra que beneficia pai, mãe e filhos com a divisão de tarefas e também a divisão de tempo em que os filhos ficam com o pai e com a mãe. Como a guarda compartilhada foi afetada pela pandemia do coronavírus? Perfeito. A regra da guarda compartilhada, sim, hoje é regra no Brasil, ela é muito importante, ela estimula aí a convivência da família, o desenvolvimento com ambos os pais, mas é importante a gente esclarecer, Pedro, que guarda compartilhada não significa divisão de tempo. Guarda compartilhada significa divisão das tomadas de decisões daquele filho menor, a participação dos dois pais na decisão da vida do filho menor. Então, isso é guarda compartilhada. Quando a gente fala de regime de convivência, é que a gente está falando daquela fixação dos dias que um pai vai conviver ou que o outro pai vai conviver. Então, a guarda compartilhada, em princípio, não foi afetada pela pandemia, mas esse regime de visitação, esse regime de convivência, regime de visitação, como é mais conhecido, mas o certo seria falar regime de convivência dos pais, ele sim foi afetado. Nós tivemos até aqui, agora há pouco, o doutor Evaldo falando que médicos foram para hotéis em vez de ir para casa. Bom, mas ele tinha lá uma regra que toda quarta-feira ele tinha que visitar o filho, ele visitava o filho dele às quartas-feiras. A partir do momento que ele não tem mais como visitar, essas famílias precisam repensar como vai ser essa convivência de pais com os filhos. Então, essas situações, essas pessoas que têm aí trabalhos essenciais, ou que um dos pais está em trabalhos essenciais, ou que um dos pais está no combate da linha de frente do coronavírus, como os médicos, ou aquele pai que não está cumprindo com as regras aí da Organização Mundial da Saúde, das autoridades, desrespeitando a quarentena. Sempre que a gente tiver uma situação específica, extraordinária, a família tem que repensar. E aí vale a regra do bom senso. Cada família vai entender como é a melhor forma de conviver. Às vezes, esse médico que não está podendo voltar para casa, ele vai ter que ficar um tempo sem ver o filho, usar da criatividade, da tecnologia para poder acessar o filho, né? Fazer as chamadas de vídeo, conversar, ver no portão do prédio, mas sempre à distância, sempre preservando o interesse do menor. Então, as situações extremas que eu estava falando, uma delas é essa do pessoal que fica aí na linha de frente e que precisa se resguardar para proteger o filho, para se proteger, às vezes tem um idoso em casa. O outro lado, por exemplo, é a situação da pessoa que descumpre a quarentena. E daí precisa de uma ordem judicial que se comprove que aquela pessoa não está cumprindo com as regras de saúde e vai apresentar um filho para o risco. Então, a gente tem decisões que já suspenderam as visitações paternas, o regime de convivência do pai com os filhos durante esse período. É interessante isso. Então, em um caso mais extremo, onde não houver um acordo, né? Não se chegar a um acordo, a justiça pode interferir, inclusive impedindo a visita do pai ou da mãe, né? Dependendo do caso, à criança, é isso? Perfeito. E também interfere do outro lado, tá? Porque o que nós estamos visualizando aqui é alguma situação de abuso de direito. Então, aquela mãe ou aquele pai que não gosta do outro, que não gosta que o pai tenha convivência com o filho, quer evitar, o que ele tem feito? Coloca a desculpa na pandemia e fala que não dá para ver. Mas tem até uma situação que também já foi julgada, não me lembro bem o tribunal, que o pai ele cumpria com todas as regras do isolamento social. E a mãe, mesmo assim, não queria deixar o pai visitar, né? Não queria deixar os filhos ir lá com o pai. Então, o pai conseguiu na justiça que tivesse a obrigação dessa visita física. A recomendação é continuar com as visitas físicas, desde que todo mundo tenha os devidos cuidados. Eu quero agradecer a participação aqui na Rádio Bandeirantes do Dr. Renato Piccolomini de Azevedo, trazendo para a gente o que há de mais atual, o que há de mais importante nessa área do direito de família por causa dos reflexos da pandemia do coronavírus. Obrigado pela participação aqui, até uma próxima oportunidade, um grande abraço.